Atenção, companheiros de labuta da lida espírita. Estamos iniciando o estudo do ESD desta noite. E com as graças do nosso Senhor Jesus, o guia espiritual desta humanidade, nós, mais uma vez, agradecendo esta oportunidade que nos concede de podermos reunidos pela internet, através da internet, para realizarmos esse estudo em que nós vamos aprender mais um pouco sobre os textos do Espiritismo. Eu gostaria que vocês escolhessem um número do quinto ao 20º, do quinto número ao 20º, escolhesse um para que eu fosse falar do Evangelho segundo o Espiritismo, abertura de nossa atividade. Veja aí, irmão Neto, qual foi o número escolhido? Ainda não colocaram nenhum, não. Estou aguardando aqui. Eles estão te ouvindo? Então, agora estão. Muito bem, irmãos, escolham o número do quinto ao 20º, do Livro dos 18. Médiuns. 18? Aqui, 18. Ok, irmãos. Capítulo 18 fala sobre os chamados para o reino dos céus. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. A oportunidade é dada a todos os filhos do Criador, mas nem todos despertaram para aproveitar a oportunidade concedida pelo Senhor, para que possam seguir o guia espiritual da humanidade, Jesus, a fim de fazer parte desta campanha que já dura 2020 anos, uma campanha de educação espiritual desta humanidade. Muitos já foram chamados profetas, por exemplo. Os missionários, homens de bem, também chamados, mas o mundo se ocupou em impedir que esses benditos mensageiros pudessem desenvolver suas missões em paz. E muitos foram sacrificados em virtude da predominância da ignorância do homem. E até hoje, o verdadeiro significado desse chamado. Dogmático, mas não é isso. O chamado é para nos tornarmos homens de bem, a fim de podermos produzir o bem para todos os necessitados. E, de maneira complementar, para aqueles que queiram aceitar.
o bem. E o bem é a dedicação de um para com o outro, na sua formação educativa. Não importa que seja dentro de uma religião ou fora dela, não importa que o sujeito nem acredite em Deus, em tese, porque está provado que todos acreditam em Deus. Até os materialistas, o fato deles acreditarem na matéria fazem deles sujeitos intencionados em acreditar naquele que criou a matéria. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Devemos despertar o quanto antes, enquanto estamos caminhando juntos, reunidos, unidos e misturados para a produção do bem no seio da terra, mas especialmente no coração dos homens. Muita paz para todos. O tema de hoje a ser estudado: subjugação. Capítulo 23, no Livro dos Médiuns, eis a fonte. Kardec falou menos da subjugação do que da possessão. Mas o que ele falou da subjugação é o suficiente para que tenhamos um entendimento acertado sobre esse fenômeno que ocorre no campo mediúnico, que seja espírita, que o sujeito seja espírita ou não. Porque o fenômeno mediúnico, ele é universal. Não sei se vocês já ouviram essa expressão antes. Nem sei por que eu as produzir agora. O fenômeno mediúnico é universal. Às vezes eu digo as coisas aqui, depois, quando eu vou assistir, eu não sei de nada, quase nada do que foi dito. E isso eu assisto novamente e continua assim. A maioria das coisas eu não me lembro. Eu agradeço aos bondosos irmãos por terem compaixão e me ajudar nesse momento de poder produzir tantos conceitos dentro do Espiritismo e ajudar as pessoas a compreender os fenômenos mediúnicos. A subjugação, meus irmãos, Kardec descreve que ocorre pela incidência de uma mente inferir-se sobre outra mente a ponto de subjugá-la. A mente vitimada fica sobre as ordens, o comando da mente agressora. De um lado, um espírito encarnado, cuja alma encontrar-se-ia
subjugada, dependente, incapaz. Do outro lado, um espírito desencarnado, usando sua mente para prejudicar um outro qualquer. Kardec diz que há dois tipos, há duas naturezas de subjugação. A do campo moral e uma outra do campo físico. Do campo moral, atém-se à natureza mental, sobre o juízo, sobre o jeito de ser de uma pessoa. Há da natureza física e do físico propriamente. Atém-se aos transtornos provocados na vítima, em que o seu corpo não obedece à mente da alma ali encarnada. Não é fácil conviver com um processo de subjugação. A pessoa perde a capacidade de julgar, de emitir um juízo de valor. É diminuído esse valor, é diminuído essa capacidade, diminuída essa capacidade. E a pessoa então passa a sofrer as consequências do influxo de subjugação. E as consequências são dolosas e que maltrata muito aquele que está sendo vitimado por um processo de obsessão, de subjugação. Parece que são pouquíssimas pessoas, médiuns, que estariam sujeitos, vulneráveis a esse tipo de processo, de fenômeno mediúnico. Mas quando nós estendemos esse conceito até para os que não são espíritas, logo, logo percebemos que são milhões. Irmão Gilson, como é que pode um negócio desse, irmão Gilson? O senhor dizer que são milhões de pessoas sofrendo de obsessão, de subjugação. Ó, irmão, só lê com atenção o Livro dos Médiuns. Este capítulo, por exemplo, que é da obsessão. O capítulo 23 do Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, seu nome verdadeiro é O Livro dos Médiuns e dos Evocadores. O Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Esse é o nome real do Livro dos Médiuns. O evocador, Kardec o diferenciou
para ficar mais fácil a nossa compreensão como de iniciantes no Espiritismo. Mas hoje, no século XXI, nós já sabemos que o evocador também é médium e, portanto, está sujeito às pertinências da subjugação. Mas a subjugação sempre e quase sempre, o subjugado, ele é um sujeito que abre as portas da obsessão contra si mesmo, em virtude da sua ignorância existencial. Todo aquele que guarda consigo um grau qualquer de ignorância mediúnica, ele está sujeito a ser vitimado pela subjugação também. Mas haverá um dia em que todos os seres humanos compreenderão sobre este fenômeno, porque há de ser estudado nas universidades. Que seja espírita, evangélica, budista, católica, enfim, não há para onde correr. Esse é o destino da nossa humanidade. Porque o fenômeno mediúnico, ele não é um fenômeno religioso em si, mas um fenômeno filosófico, científico, artístico também. E religioso. Mas a verdade é que isso não ocorrerá em menos de uns 500 anos. Porque a resistência é muito grande para que os homens libertem-se da ignorância e adquira o homem o conhecimento sobre a espiritualidade a nível científico. Por que científico? Porque há uma técnica na prática da mediunidade. O livro dos médiuns é um livro extremamente técnico, portanto, ele é altamente científico. Há os que negam isso, mas o fazem por um propósito subjetivo e subversivo. Mas nós não estamos preocupados com isso. Pelo contrário, nós estamos ocupados com isso. Portanto, este estudo e esta fala deste irmão, cujo nome Gilson. Mas aqueles que forem alcançados pelo processo obsessivo, vou diminuir o tom de voz. Aqueles que estão sendo infligidos por o processo obsessivo de subjugação,
cai sobre eles um peso incalculável. Porque a mente que estaria subjugando tal médium, tal pessoa, ela também é uma mente ignorante. Ignora os princípios da ética cristã. Não é a ética cristã, como eu já havia dito aqui, no meu pequeno entendimento, é a mais perfeita que existe. Então, por isso que eu a tomo, por exemplo, como exemplo. Mas eu vou fazer uma revelação para vocês. O que acontece com o sujeito que sofre o processo obsessivo de subjugação? Em virtude de seu algoz também ser ou estar ignorante, espiritualmente falando, então ele não tem o controle absoluto da sua ação sobre a sua vítima. E a sua mente, a mente do agressor, ela se mistura, entre aspas, com a mente da vítima. E a vítima que tinha um comportamento padrão tal e que tivesse sido diferente da mente do agressor, tal vítima então passa a se comportar conforme a mente do agressor. Como é uma mente ignorante espiritualmente, então essa mente não tem os padrões da ética nela executada e por isso ela inflige à sua vítima a um comportamento adverso. E a vítima é obrigada a praticar esses comportamentos adversos e sofre com isso. Não só a vítima diretamente, mas indiretamente os seus familiares e as pessoas que gostam da vítima. E a sociedade também. Então, é uma pessoa que sofre de subjugação, é uma pessoa que provoca uma anormalidade, tá? Uma anormalidade pública. Mas que normalidades são essas? O irmão Neto tem pergunta? Certo. Tem duas. Você quer concluir logo essa Quero parte para concluir, passar para as sim, os perguntas? conceitos só. Certo. Pronto. Que anormalidades são essas? São anormalidades que procedem do desequilíbrio do campo emocional da mente. Como, irmão Gilson, isso? O campo emocional da mente da vítima, ele passa a ser irregular, atípico,
E por isso, o seu campo emocional, onde está o sistema límbico, no centro do cérebro, faz com que a pessoa passe a ter comportamentos ridículos, antissociais, antirreligiosos, enfim, à margem da sociedade. Vejamos, por exemplo, alguns. O indivíduo, ele passa a ter comportamento, por exemplo, de isolamento. Passa a ter um comportamento, por exemplo, de violência. Passa a ter um comportamento, por exemplo, antissocial, como um psicopata, por exemplo. Passa a ter um comportamento de vítima. Ele se sente vítima. Passa a ter um comportamento, mais um comportamento de abandono. Se sente abandonado. Um outro exemplo, passa a ter um comportamento de desamor, aquele que lhe diga qualquer coisa que lhe desagrade. Como vocês ouviram, são vários exemplos que ocorrem com alguém que esteja subjugado. Não tem uma ideia firme, não é persistente, deixa de ser persistente e deixa de ser perseverante. O amor que ele prega sobre, ou ela prega sobre alguém, é um amor, é um pseudo-amor. Em que sentido? Aquela pessoa em que a vítima dedica toda a expressão de amor, de um momento para o outro, se essa pessoa não fizer algo, se essa pessoa que recebeu o amor da vítima fizer alguma coisa que desagrade, então esse amor cai por terra em fração de segundos. Você conhece alguém assim? O subjugado, ele não é mais uma pessoa, uma persona. Ele está alheio, ele estaria à margem da sociedade. Subjugado é uma pessoa que não consegue tomar uma decisão sozinho. Tudo isso que eu falei para vocês tem uma denominação na psiquiatria, que chama-se
transtorno de personalidade, emocionalmente inconsequente. Ou tem um outro nome: transtorno de personalidade borderline. Com isso, eu aproveito para estender esse conceito. Se o transtorno de borderline, a sua origem, a sua característica, a sua natureza é o transtorno de personalidade emocionalmente irregular, frágil, então isso está no campo do sistema límbico, influenciado tal sistema pela epífise. Exatamente o que ocorre com todos os médiuns. Sua epífise, ela está potencializada para além da normalidade. E também ocorre com todos aqueles que não, o sendo médium, portanto, possuem mediunidade. Estendendo o conceito, em possuir uma mediunidade, e todos os seres humanos possuem mediunidade, queira ou não, porque a mediunidade é inerente ao corpo, quer dizer, nasce com o corpo. A mediunidade, ela nasce com o corpo a partir da segunda semana de gestação do feto, de gestação fetal, na barriguinha da futura mãe. Segunda semana. Eu vou dar uma paradinha aqui que eu dei esse conceito, mas poderemos estender esse conceito com mais profundidade. O que temos aí, senhor Neto? Ó, eram 3, agora são 6 perguntas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lançar perguntas, vou colocar na tela e vou ler as perguntas, aí o senhor vai respondendo. Assim que se eu terminar, eu já vou passando para a próxima, pode ser? Pode ser, sim. Pronto, vamos lá. A primeira pergunta aqui é do irmão Rômulo, eu botei na tela aí, ó. De que forma os irmãos protetores e o anjo da guarda ajudam a vítima desse processo? Primeiro, são as melhores formas possíveis. Os irmãos protetores, que nós temos alguns, nós temos o guia espiritual, que é o principal. Ele fala conosco várias vezes por dia, nos orientando. Nós é que desprezamos essa presença em nós, o que Sócrates soube aproveitar muito bem, o filósofo Sócrates. Mas nós também temos mentores que nos podem ajudar a nos libertar dessa constrição mediúnica. São mais de um mentores que nós temos, dependendo da sua função social.
Mas também temos os amigos espirituais, aqueles mais próximos, que nunca nos abandonaram. E nós temos também os familiares, aqueles que já partiram para o mundo espiritual, e mais ainda, aos familiares que não encarnaram e que se encontram no mundo espiritual. Centenas de familiares. Há uma programação para que eles possam nos visitar. E todas as vezes que nós dormimos, nós nos reencontramos com os nossos familiares, porque a verdadeira família, ela é espiritual e não carnal. Pronto, irmão? Pronto, a próxima pergunta é da irmã Karina, eu vou botar já na tela aqui, ó. Ela pergunta: o que o indivíduo precisa fazer para se libertar desse irmão que obsidia, levando a essa subjugação? Ela se refere, irmão, se eu entendo, é da Irmandade Espírita, especificamente, uma vez que nós estamos tratando do médium, não é isso? Uhum. Então, Kardec diz que tal médium deve buscar compreender as leis da mediunidade. E se compreende essas leis estudando as teorias. E estudando as teorias, e querendo estudar as teorias sobre mediunidade, há de se encontrar no livro dos médiuns, específico para esse tipo de esclarecimento, de educação mediúnica, com a ajuda dos mentores espirituais. Pronto, irmão? Pronto. A próxima pergunta aqui é a irmã Giovanda pergunta: como agir se uma pessoa está subjugada e não aceita? Muito bem, irmã. Estou gostando das perguntas, viu? Um abraço para todos. Muitas vezes, as pessoas entram no centro espírita e buscando ajuda espiritual. Então, e algumas já estão sobre a profilaxia e utilização de fármacos para controlar o desequilíbrio mental. Quando nós vamos observar atentamente no campo mediúnico, essa pessoa então está sendo obsidiada por um ou mais espíritos. E às vezes já a nível de subjugação. O que deve ser feito? Essa pessoa deve ser acompanhada e assistida com os textos que o Espiritismo coloca à disposição, 5 livros que trata sobre as leis da espiritualidade e das relações entre os homens e os espíritos através da mediunidade. E tem mais de 3.000 títulos de livros complementares que pode servir como ajuda àquele que está sofrendo um processo de subjugação. Tem os passes, que são transmissões de energia dos espíritos para as pessoas necessitadas desse tipo de ajuda. E tem as atividades de desobsessão, em que o espírito obsessor
ele recebe um tratamento a nível de doutrinação espiritual, mas com fundamento espírita. Pronto, irmão? Pronto, tem mais uma pergunta aqui da irmã Giovanda. Ela pergunta aqui, ó, a subjugação, independente do tipo, pode levar a pessoa a algum tipo de vício? Sim, porque a pessoa, sobre o efeito da subjugação, ela está incapaz de produzir juízo. A razão está abatida, deficitária. A mente de uma pessoa sob o efeito de subjugação está enfraquecida, como borderline. E se essa pessoa não se cuidar, ela pode ficar a vida inteira sendo vitimada pelo processo obsessivo de subjugação. A pergunta dela está aqui na tela, hein, irmã? Tá sim. A subjugação, independente do tipo, pode levar a pessoa a algum tipo de vício? Sim. Inclusive, o uso de drogas lícitas e ilícitas. Excesso demasiado do álcool, por exemplo, esporadicamente. É uma característica do borderline. A pessoa, ela tem picos de, de crises, mas apenas de algumas horas. Já na bipolaridade, as crises são de semanas. Então, não é uma questão bipolar. O borderline, por exemplo, é uma pessoa sujeita a todo tipo de desmandro, todo tipo de desregramento, porque sua mente está enfraquecida, dominada por uma outra mente doentia, verdadeiramente doentia. Outro? Próxima pergunta da irmã Andrea Teixeira. Ela pergunta se existem sinais perceptíveis que indicam a obsessão. Sim. Por exemplo, quando a característica da personalidade de tal pessoa, de tal vítima, do processo obsessivo de subjugação, começa a mudar, passa a ter outras características. Por exemplo, achar que está sendo perseguido. Por exemplo, achar que ninguém gosta dela, a pessoa vitimada da obsessão. Por exemplo, se atirar irresponsavelmente, vou refazer isso, porque eu usei a palavra atirar. É um perigo essa palavra. Por exemplo, quando a pessoa ela passa a ter uma característica que não a tinha antes,
de roubar, por exemplo, furtar. Então, tudo isso é borderline. Tudo isso vem de uma deformação, de um mau funcionamento, digamos, do sistema límbico, em especial da glândula epífise, que nós conhecemos com o nome de pineal. Outra? Tem mais uma pergunta aqui da irmã Karina. O senhor até começou a tocar no assunto da estante, ó. No caso do indivíduo que sofre uma subjugação e vai ao psiquiatra, é medicado, essa medicação vai agir auxiliando esse indivíduo ou irá camuflar o problema? Bem perguntado. Todas as perguntas foram excelentes. Aham, muito boa. Estão sendo. O seguinte, o subjugado, ele não precisa de um remédio, ele necessita do remédio. Porque o remédio vai inibir algum tipo de característica em que ele esteja em crise. Exatamente quando essa crise é no campo do transtorno de personalidade de borderline, do subjugado. Mas todo psiquiatra sabe que o melhor caminho não é a medicação. O melhor caminho é a psicoterapia. Porque o subjugado precisa entender o que o levou a sofrer dessa maneira. Assim como o borderline. A pessoa, a vítima, necessita compreender, entender os mecanismos do processo da borderline, dessas crises todas que eu citei, tem mais outras. Do subjugado também. Só que o subjugado ocorre um fato interessante, meus irmãos, que a vítima pode não ter nenhuma característica borderline antes, mas passou a tê-la após a inferência do processo obsessivo de uma mente doentia. Então, o caminho é a doutrinação. Quando se trata da prática espírita, que é a mesma psicoterapia, e a psicoterapia clássica, quando, digamos assim, a pessoa deseja buscar uma solução, diminuir o impacto do sofrimento, porque às vezes isso se estende por anos e anos. E geralmente começa a partir dos 17 aos 18 anos de idade. Exatamente a coincidência do desenvolvimento da mediunidade. Ah, meus irmãos, é coisa, viu? A coincidência é grande demais. E outra, a causa é um desequilíbrio no sistema límbico, que é o sistema responsável pelas emoções. É o que ocorre com o subjugado. As emoções dele são deterioradas.
é o que ocorre com o borderline. As emoções são deterioradas. Então, ao subjugado, não basta, não está somente relacionado ao borderline. Há outros transtornos de personalidade em que a subjugação, certo, apresenta quadros semelhantes de outros tipos de transtorno de personalidade conforme a psiquiatria e conforme as organizações a nível de mundo têm demonstrado, principalmente duas. Como é da área da psiquiatria, da área da medicina, deixemos de lado. Não vamos citá-las. Mas acredito que o que eu estou dizendo tem fundamento, irmãos. O que mais, irmão? Tá sem mais perguntas, Serviço, mas tem uns avisos aí para dar de amanhã e de sábado. E qual o tempo que nós temos, irmão? Na verdade, a gente está com o tempo estourando aqui, que a gente já está com 55 minutos. Então vamos logo aos avisos, irmão, né? Pronto, o primeiro aviso é sobre a live doutrinária de amanhã. O tema é qual a importância da doutrina espírita para nossas vidas, em nossas vidas, com o irmão Oswaldo Coutinho, amanhã a partir das 20 horas, 8 horas da noite, aqui também no canal do YouTube, no Chico Xavier Feira. E no sábado, em comemoração, a colaboração de todos na primeira etapa da campanha Chico Solidário, porque a campanha não acabou, a campanha continua, as arrecadações continuam. Estamos arrecadando alimentos e doações para poder converter em cestas básicas para as mães que participam de atividade social no centro, só que com essa pandemia elas estão sem receber recursos, a gente está procurando ajudar elas ao máximo. A gente continua fazendo as arrecadações em comemoração, né, em agradecimento a todos que colaboraram, né, os que ainda vão colaborar também, ao sucesso da primeira etapa. Hoje nós já damos, se não me engano, 48 cestas básicas. No sábado, a partir das 17 horas, 5 horas da tarde, nós vamos fazer um Cinema do Chico, edição especial, aqui pelo canal do YouTube também. Com o filme Minha Vida na Outra Vida. Então, quem quiser ir, quem quiser assistir, pode assistir no seu celular, tablet, computador, é só acessar o canal no YouTube Chico Xavier Feira. A gente vai passar um videozinho antes mostrando como é que foi a primeira etapa da campanha. E aí a gente vai rodar o filme, né, Minha Vida na Outra Vida. E logo após o filme, como a gente faz nos cinemas presenciais, que a gente faz lá na Casa Espírita, no centro, logo no final, o senhor Gilson vai fazer a explanação para a gente, tentando mostrar para a gente quais são os ensinamentos da doutrina que a gente pode extrair do filme e como é que a gente pode agregar isso em nossas vidas, né? Em nossa existência, nossa vida atual, nossa existência. Pronto, os avisos Oi, eram esses, irmão. senhor. Sim. Certo. Para não deixar o pessoal que fez as perguntas assim entristecidas por não tê-las sido, os, algumas não foram respondidas, no YouTube tem também o tempo fixo, como no Instagram, de tantos minutos. Não, no YouTube não. É só porque o pessoal acha que começar para não ficar muito cansativo, entendeu? A gente não estender o tempo demais, não ficar cansativo, o pessoal começar a sair. Mas Qual a, a gente já tem aqui 58 minutos. quantas perguntas são, irmão? Foram 6, eu já passei a 6 para o senhor. Ah, então não tem mais perguntas, não é isso? Não, todas que passaram aqui eu já passei para o senhor. O pessoal, inclusive, no final aqui elogiou muito as respostas que o senhor deu aqui para todas as perguntas aqui. Oi, irmão. Então nós podemos mesmo encerrar, já que não tem pergunta.
Então, Isso. amém. Agradecer ao Senhor Jesus mais uma vez. Ele é o guia espiritual da nossa humanidade, está por trás de tudo, e nós estamos cada vez mais conscientes disso. Portanto, Senhor, nós te agradecemos e aos benfeitores espirituais que em teu nome nos assistem. Muita paz para todos. Pronto. Ok, irmão?